Alexandre de Moraes mandou prender Bolsonaro para abafar a verdade por detrás da sua toga, a sua ditadura. Então, meus amigos, o que está na boca do povo agora é esse caso desse cara, esse tal de... como é que é? Bad Bunny. Vocês viram o Bad Bunny? Nossa, o Bad Bunny, ele tem gerado muita comoção com aquilo que ele tem manifesto publicamente. Primeiro foi lá ele ganhando um Grammy. Eu não sei quem é Bad Bunny. Eu não sei nenhuma música do Bad Bunny. Eu fiquei sabendo o que era um Bad Bunny por conta desses dois eventos que eu cito, que foram quase que subsequentes, né? Primeiro, o Grammy. Nossa, que o Grammy foi uma viadagem desenfreada, né, cara? É só... ai, porque eu odeio racismo. Ai, eu gosto de imigrante. Eu não gosto do Trump. Faz o L. Só discursinho desses, né? Saudades do Rick Gervais no Globo de Ouro, né, cara? Aquilo lá, cara, lavou a alma de todos os seres humanos que carregam ódio visceral no coração, né? Então, Rick Gervais faz muita falta nesses eventos dessas estrelas afeminadas e ficam cagando regra de como a vida deve ser, sendo que eles não fazem a menor puta ideia do que a vida é, no fim das contas, né? Enfim, mas daí tava lá o Bad Bunny, eu queria sei o que, o Ice. Eu não sei direito que porra que tá rolando lá nos Estados Unidos. Pelo que entendi, esse tal de Ice é um bagulho tipo uns caras que pegam umas armas e reúnem uma galera e estão enxotando imigrante ilegal dos Estados Unidos, basicamente isso, né? A partir motivados por uma política anti-imigratória do Donald Trump. Acho que é meio que isso, né, cara? Velho. Sei lá também, não vou ficar opinando sobre as coisas que eu não tenho muita dimensão. Mas o Bad Bunny, agora, no Super Bowl, ele fez lá uma apresentação chocante em que ele menciona toda a América Latina, né? Então, vamos ver aqui um trecho final aqui da apresentação. Eu acho que é o final, pelo menos, né? Ele dá um dibre nos americanos, né? Ou melhor, nos norte-americanos e estadunidenses, que eles sempre mencionam a si próprios como americanos, né? E eles dizem que a América, quando eles mencionam a América, eles mencionam tão somente Estados Unidos. E daí o Bad Bunny dá um dibre da vaca nos estadunidenses quando ele fala Deus abençoe a América e começa a citar todos os países das três Américas, né? América do Norte, América do Sul e América Central. Vamos ver aqui o Bad Bunny lacrando uma nas... Puerto Rico. Seguimos aqui. Uma coisa que me chama a atenção nessa apresentação, cara, e acho que é o core da discussão aqui, e acho que vocês notaram também, que porra de ombros são esses, cara? Qual é que é desse Bad Bunny, cara? Ele é tudo quadradão, né? Parece uma geladeira, um tablete de, sei lá, chocolate latino. Mas isso é outra questão, né? Se ele é latino, então por que o nome artístico dele é Bad Bunny e não Coelito Malvadito? Algo do tipo, né, velho? Mas vamos lá. O problema dessa apresentação de Bad Bunny nem foi esse dibre que ele deu
no senso comum dos norte-americanos estadunidenses, né? Isso foi até maneirinho, assim, foi até ok, né? Criativo não, mas quer dizer, a partir do ponto da sua literalidade, que não é utilizada com frequência, ele foi criativo, né? Mas o grande problema é que nessa apresentação ele faz ali referência à cultura dos países da América e daí ele representa a América Latina de uma maneira meio chinelona, pra dizer o mínimo, tá entendendo? Então, o latino-americano, ele é sempre aquele cara meio boa praça, sempre pobre, e que se orgulha da própria pobreza, e daí ele botou lá o Brasil como sendo representado por cortadores de cana. E é aqui que o papo ele começou a ganhar mais teor político a partir desse discurso sempre vitimista, sempre se colocando no cu do cachorro que os progressistas médios eles fazem, né? Então, hoje eu tava discutindo com pessoas no Instagram. Agora eu voltei, né, cara? Eu voltei com essa minha mania de adolescente de ficar catando treta nas redes sociais. Cara, lá no Twitter eu tô uma vagabunda, né, meu? Puta que pariu. Todos os dias no Twitter eu fico caçando treta política lá. Quando eu vejo postagem do João Campos, eu vou lá e xingo aquele filho da puta por causa que ele, né, passou lá um cara que tava em segundo lugar para primeiro lugar na canetada num concurso. E ainda era uma vaga de PCD e o cara nem PCD era, né? E daí vejo bolsonarista falando merda, vou lá e boto no cu do bolsonarista. Aí vejo lá o esquerdista falando merda, vou lá e boto no cu do esquerdista. Aí hoje tava esse papo aí do Bad Bunny rolando num vídeo lá do Renan Santos, em que ele fala meio que obviedades, né? Que é tipo, porra, cara, a gente não pode ficar comprando essa perspectiva de que a gente é sempre essa merda de cortador de cana ou favelado, né? Que nem nas aberturas da Copa do Mundo de 2014. Os caras levantaram um monte de favela assim na apresentação. Favelas representativas. Como se a gente devesse ter orgulho dessa merda. Tá entendendo? Olha só, nós cagamos a céu aberto. Nós pagamos indenização para traficantes. É o Brasil. Sabe, então tava lá o Renan Santos fazendo o que ele faz de melhor, que é falando uma pá de obviedades que normalmente são polidas e tratadas como absurdos pela ala progressista / sentimentalista aqui do nosso país, tá entendendo? E hoje eu fui caçar, a treta que eu cacei não foi nem com esquerdista, não foi nem com petista, no caso, não foi nem com bolsonarista, não foi com o João Campos, não foi com como é que é o nome daquele merda lá, o Gilmar Mendes, que tava tweetando que nem uma blogueira, tá entendendo? E não foi também contra o Valdemar da Costa Neto e seus acéfalas que eu fui com essa tetra. Hoje eu fui com essa treta com o pessoal que é seguidor do MBL, mas que ficou ressentido com essa explanação de obviedades que o Renan Santos fez, porque aparentemente as pessoas gostam muito desse cara chamado Coelito Malvadito, né? Então eu tava lá numa contenda que eu quero compartilhar com vocês hoje. Primeiro vamos ver aí o vídeo do Renan Santos e depois a gente fala a respeito da minha grande participação nessa treta. No finalzinho, ele não falou nenhuma palavra em inglês, só mandou um God Bless América. E os estadunidenses, em cima do grito, ele, México, começa a falar. Esse ato do Benito foi um ato político. Achei um ato muito corajoso. Bom, tá aí.
Ontem eu fui meio que cancelado pelos meus próprios seguidores, pela galera que me acompanha, porque eu falei da participação do tal do Bad Bunny no Super Bowl. A galera que me acompanha disse o seguinte: Renan, você tá se metendo onde você não é chamado, esse assunto não é importante, você tá vendo política onde não tem. E na verdade eu sempre vejo política onde tem, dado que eu trabalho com isso. E sim, vocês estavam errados e eu tô certo. E quem tá concordando comigo que isso era um ato político é basicamente o Podpah, mas não só o Podpah, é o próprio PSOL, que quer premiar o tal do Bad Bunny por conta do seu ato político no Super Bowl. Amigos, era um ato político, tinha cara de ato político, tinha cheiro de ato político, era um ato de lacração, é um ato de lacração humilhante pra todo mundo que é da América Latina, a ideia de que a gente é um estereótipo de plantador de cana, que vive no terceiro mundo, que a gente tem que ir pros Estados Unidos se rebelar contra os americanos porque eles fazem fogueiros, eles são ricos, enquanto nós cortamos cana e dançamos com um reboladinho legal. Naturalmente isso é um ato político de esquerda e é um ato político humilhante, é um ato político que nos diminui. Entretanto, o que eu percebo, inclusive na nossa direita, especialmente porque é uma direita jovem, as pessoas que me acompanham são jovens, é que toda vez a gente vai demonstrar que um artista que eles gostam tá fazendo esse ato político à esquerda, eles querem entrar em negação. Mulheres gostam muito disso, eu recebo muitas mensagens de moças: pô, Renan, o Bad Bunny é legal. E assim, eu também acompanho a música do Bad Bunny, não tenho nenhum interesse em acompanhar, mas pode ter a música dele, pode ter o ato político dele. Eu tenho uns heróis na música que são de extrema esquerda. O Roger Waters do Pink Floyd é um herói pra mim. Nossa, é um cara do Pink Floyd, uma banda que eu adoro, mas ele é um imbecil, ele só fala merda em termos políticos, não dá pra pegar nada de sério que vem do Roger Waters. E a mesma coisa com o seu Bad Bunny, que quer ficar lacrando no Super Bowl, quer lutar contra a imigração aqui, defendendo os legais e vendendo uma cultura estereotipada de nós que somos da América Latina. Minha regra é muito simples: se o PSOL e o Podpah estão de um lado, eu tô do outro. E se o Bad Bunny tá do lado desses caras, eu não tô com o Bad Bunny. Portanto, eu peço pra todo mundo que nos O acompanha, Elito seja Mavadito. maduro em termos políticos. A última vez que eu fui criticado por falar mal de um artista por conta de suas posições políticas foi quando eu comecei a falar do Oruan em 2023. E sim, tinha gente de direita que me seguia e que queria separar. Uma coisa é o Oruan, filho do Marcinho VP, a outra é o Oruan com o seu trapzinho. Eu só falei pra eles: o trapzinho que você gosta é basicamente a defesa do Comando Vermelho. E hoje meio que todo mundo concorda que eu tava certo. Portanto, deixem suas preferências artísticas de lado e combatam o que precisa ser combatido. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República. Você viu o que ele fez no finalzinho? É basicamente isso, né, cara? Porque, de novo, velho, parte da briga política é justamente uma briga de tu poder falar à vontade os conceitos nos quais tu defende, sem temer a represália de um pensamento que foi gerado por uma minoria, mas que é tido como se fosse a norma, tá entendendo? Então, tipo assim, porra, não, eu não posso falar mal do cara porque ele é contra a imigração, porque ele é contra o Trump, porque ele faz músicas legais, tá entendendo? Porque ele homenageou o Brasil. Uma pra puta que pariu. Certos termos, eles precisam ser um pouco mais simplificados, assim. Até para tu conseguir fazer uma política mais efetiva e uma divulgação de temas políticos de maneira mais clara. Porque assim, cara, as pessoas, elas acabam sendo mais sentimentalistas do que deviam, mas esse sentimentalismo ele também vai descambar às vezes por uma covardia de falar o óbvio, tá entendendo? E daí assim, porra, tá, eu não quero ser um favelado cortador de cana, só isso. Só que daí, de novo, né, existe um sentimentalismo em torno desses estereótipos brasileiros, sabe? Da cultura da favela. É um sentimentalismo que tem ali em cima do sofrimento das pessoas que vivem na favela, da heróica alegria das pessoas que vivem na favela, apesar da sua condição de vida, né? Muitas pessoas que vivem na favela, apesar da sua condição de vida. Então, parece que falar mal da favela é falar mal dessas pessoas trabalhadoras e que, apesar de toda a negligência do Estado ou do que quer que seja, ainda estão lá morando naquele lugar de merda e dando um jeito de ser felizes, tá entendendo? Ai, não, caralho, eu não tô falando mal da porra das pessoas, caceta. Eu tô falando mal do espaço físico que é similar a um ninho de rato, ou um amontoado de qualquer merda
que essas pessoas estão instaladas, cara. É justamente por um amor à humanidade, é justamente por um senso de caridade, é justamente por um senso de empatia, palavrinha progressista, hein, ó. Ponto pra mim. É justamente por um senso de caridade, esse senso de... esqueci a porra da palavra progressista. Empatia. Justamente por um senso de empatia que a gente acha isso totalmente degradante. Tá entendendo? Então assim, ó... só que daí esse sentimentalismo imposto por uma minoria da sociedade, que são esses progressistas filhas da puta, esse sentimentalismo imposto e a violência virulenta contra aqueles que se opõem ao sentimentalismo progressista faz com que as pessoas tenham medo de falar o óbvio, que é o seguinte: favela é uma merda, favela é uma bosta. Ninguém em sã consciência gostaria de viver numa favela. E todas as pessoas que moram na favela, quando alcançam um estado financeiro de vida mais elevado, saem daquela merda daquela favela. Isso é um grande compilado de obviedades, isso que eu acabei de falar. Um grande compilado de obviedades, só que existe um medo de se falar obviedades no Brasil, e o medo gera silêncio das massas. Tu tá entendendo? Então, assim, de novo, né? Retomando o raciocínio, é por isso que eu digo que para se fazer política no Brasil, tu precisa ser um pouco mais simplório, porque esses termos que são obviedades, alguns termos que são obviedades, que são simplíssimos, eles são proibidos de serem ditos. Tá entendendo? Sendo que todos sabem que a maior parte, a majoritária parte da sociedade pensa com balizas e argumentações normais. Tá entendendo? Então, assim, ó, qualquer pessoa que tenha a cabeça no lugar vai falar pra mim: realmente a favela é uma merda e ninguém quer morar naquela merda. As pessoas moram naquela merda por absoluta necessidade, né? Aquelas que não são manifestamente feitas reféns do crime organizado, né? Elas estão lá por necessidade. Oh, nossa, que loucura, né? Então, de novo, né? Proclamar com coragem, sem medo dessa ala, dessa minoria desses filha da puta, essas obviedades, é preciso ser feito para que as pessoas, num âmbito geral, possam se sentir à vontade de manifestarem tais obviedades sem temer a represália dessa minoria. Para isso, é preciso tomar o poder das mãos dessa minoria de filhas da puta. E é isso que o Renan Santos está fazendo nessa pré-campanha, só que daí o próprio público dele se deleita, se traveste desse sentimentalismo tosco e barato, né? E toma dores progressistas por conta do Renan Santos ter proclamado obviedades. Tá entendendo? Proclamando obviedades. Que é o seguinte, cara, foda-se esses estereótipos, esse estereótipo específico que esse Bad Bunny fez a respeito do Brasil é uma merda. É uma bosta. É ridículo. Não pode falar isso. Meu Deus, ele falou que o Bad Bunny, o coelhito malvadito, ele nos diminuiu porque nos chamou de cortador de cana. Aqui a nossa cultura é essa cultura do chinelo no chão, pé de chinelo, festa, alegria, favela, cana, cachaça, caipirinha, bunda. Tá entendendo? Não pode, pelo amor de Deus. E daí o que aconteceu, cara? Teve um comentário ali que, pra mim, pelo menos, ele se destacou, de uma advogada, essa doutora Janiari Azevedo. Ela fez lá um comentário dizendo
Ai, o Bad Bunny é legal. Não sei o que. Meu, mandou um puta textão, tá? Tá lá na postagem do Renan Santos. E daí, cara, eu respondi uma parada que foi singela, mas causou alguma repercussão. Que é a seguinte, ó. Eu falei... Ih, cadê meu comentário? Não vai estar aqui. Cara, o Instagram, eu fico impressionado com a forma como essa bosta aqui se organiza, velho. É uma coisa totalmente aleatória, maluca. Eu simplesmente não consigo achar os comentários que eu mesmo faço em postagens no Instagram. É uma bosta. Ah, tá aqui o comentário, ó. Foi lá, advogado fala, não, Renan Santos, o Bad Bunny não fez nada demais, tu tá forçando a barra, não sei o que, blá blá blá. E daí eu falei, nem toda mulher branca de classe média, mas sempre uma mulher branca de classe média. Puta, pra quê, né, cara? Então assim, ó, o que vocês pensam quando eu lanço essa assertiva nesse contexto? É justamente isso, né, cara? De maneira especial, as mulheres brancas de classe média, elas têm aderido a esse sentimentalismo progressista por um medo de serem taxadas como, sei lá, insensíveis ou qualquer coisa do tipo. Tá entendendo? Tu nunca vai ouvir uma mulher branca ali formada numa faculdadezinha particular que favela é uma merda, que bandido é tudo vagabundo e tem que morrer. Tá entendendo? Tu nunca vai ouvir uma mulher falando, porque mulher, ela tem uns hormônios femininos, tá entendendo? Ela tem útero, ela não pode ser tão radical assim, porque tem esse instinto materno natural. E eu tô falando isso, cara, num tom meio jocoso, mas, ok, pode ser que seja por isso mesmo, né? Mas, se tu for observar e se puxa as pesquisas da cabeça da minha caceta aí, que tu vai ver, cara, que mulheres brancas de classe média têm aderido a um discurso cada vez mais progressista. Ai, nossa, leis anti-imigração, meu Deus, tá lá a porra da Europa cheia de muçulmano naquela merda. Os caras estão manifestamente povoando a porra da Europa com aquela horda de filha das putinhas do Islã e desses caralho aí. Só que daí, um povo tão civilizado, né? Tão progressistinha, tu não pode ser contra políticas de imigração. Nossa, mas isso é tão retrógrado. Isso é tão machista. Tá entendendo? Mulheres brancas de classe média são essas que elas entendem a verdade, elas enxergam a verdade, mas elas não podem manifestar a verdade por conta da sua imagem, por conta de como que elas vão parecer aos olhos alheios, por conta de como as coisas que ela fala vão soar nos ouvidos alheios. Tu tá entendendo? Vou te falar assim, mulher preta, pobre, cara, ela vai ser dividida em dois segmentos, né? Ou ela vai ser cristã, evangélica, e daí ela vai ser radical pra caralho. Pesquisem aí o índice de mulheres negras, ou melhor, no Brasil, a maior parte das mulheres negras de baixa renda, elas são evangélicas, são cristãs, tá entendendo? Ou elas não vão ser, elas não vão se sentir obrigadas por conta de sentimentalismo barato a aderirem em pautas progressistas. Elas de fato vão acreditar nessa porra, tu tá entendendo? Porque de fato vai lá a nega ressentida pensar, ai, a solidão da mulher preta. Tô parecendo o Nando Moura petista conservador. Já viram esse cara? Minha vida é uma merda. Puta, meu, eu acho que só eu conheço esse maluco. E nesse momento eu tô agindo feito retardado e ninguém sabe do que eu tô falando. Enfim, só mais uma quarta-feira na minha vida, né, cara? Mas enfim, as mulheres negras, elas ainda vão ter uma convicção quando aderem a esse progressismo.
Por conta de todos os fatores históricos, por conta de toda a cooptação que o progressismo faz na questão racial, né? Então a mulher negra que não é progressista, ela vai ser vista quase como uma traidora da própria raça. Por quê? Porque esses racistas malditos dessa esquerda mundial, filha da puta, através dessa ideia satânica chamada marxismo cultural, se adonou, inclusive de pautas da negritude, para cooptar gente para serem engrenagens da sua máquina de filha da putagem, tu tá entendendo? Então, é isso. Todo o esquerdista, ele é potencialmente racista. Eles adoram falar isso, né, cara? Todo homem é estuprador, é potencialmente estuprador. Todo branco é potencialmente racista. Então agora eu falo pra esses filha da puta que todo o ideólogo marxista, todo o progressista, todo o agente engajado na esquerda e no progressismo mundial, ele é potencialmente racista. Ele é potencialmente racista porque ele não vai suportar saber da existência de pessoas negras que são contrárias a essa merda de ideologia deles. Sabe por quê? Porque eles enxergam os negros como se os negros fossem animais. Que tem o quê? O que um animal tem? Ele tem instintos pré-determinados. Ou seja, tu sabe como que um cachorro de determinada raça ele vai agir ao longo da vida. Por quê? Porque o cachorro ele é um animal que simplesmente atende aos seus instintos animalescos, né? Então, sob um ponto de vista filosófico, sobre um ponto de vista colocando esse mesmo ponto de vista em cima do que esses progressistas de merda pensam a respeito dos negros, vejam se não é algo muito similar. Nossa, um negro, ele deve pensar dessa forma, ele deve votar dessa forma, ele deve ser assim, ele deve ser assado. E quando ele sai fora dos seus instintos naturais, na cabeça desses racistas filha da puta, é um escândalo, nossa. E daí o que eles fazem contra esses negros que saem da jaula, né? O que eles fazem com os macaquinhos que saem da jaula? Atacam esses negros com racismo. Chamam de capitão do mato, tá entendendo? Chamam de amiguinho de senhor dos escravos, chamam de traidor da raça, tá entendendo? Isso tudo é racismo, seus merdas, seus filha da puta de merda. Eu piso no teu crânio, seu filho de uma puta, antes de que tu vai vir aqui na minha cara dizer o que eu tenho que ser, o que eu não tenho que não ser, o seu progressistinho de merda. É isso. O disclaimer feito, então, mulheres brancas de classe média têm uma tendência a não suportar o próprio sentimentalismo na hora de pensar política. Então foi por isso que eu, de maneira astuta, fui lá e comentei isso. Nem toda mulher branca, mas sempre uma mulher branca de classe média. E daí, o primeiro comentário que me chamou a atenção foi desse maluco aqui, esse Matheus Distrito. Olha o Matheus Distrito, que bonitinho ele, olha aqui. Ai, parlamentar mais jovem do Rio de Janeiro. O que é um perigo. É um grande perigo isso, sabe por quê? Porque jovem só faz merda. Jovem não tem repertório de vida pra fazer qualquer coisa decente. Então tu deve ser uma bosta num parlamentar, não por conta de porque tu é corrupto ou porque tu faz qualquer coisa, ou eu nem sequer te conheço, mas só pelo fato de tu ser jovem eu posso cravar que a tua juventude vai fazer com que tu faça muita merda e fale muita merda sendo parlamentar. E olha só o que eu vou mostrar aqui agora, é justamente o parlamentar parlando merda. Nossa, vamos lá, 95 mil seguidores, tá lá o cara todo. Olha a carinha de bicho. Ai, Marçal esse aqui? Eu falei que não, de Matheus. Olha só, olha todo descoladinho. Esse viadão aqui, ele possa a seguinte resposta, né? KKKKKKK. Imagine se fosse nem todo negro, mas sempre um negro, iria estar chorando até agora. Primeiro,
Cara, isso aqui é uma coisa que acontece com alguma recorrência, assim, na internet, quando eu piso nos calos sensíveis desses filha da puta. É o seguinte, cara. Meu irmão, é isso que tu quer falar? Se é isso que tu quer falar, fala, caralho. Tá entendendo? Assim, ó, se tu quer ser racista, meu brother, seja racista, mas não seja covarde. Tá entendendo? Aí fica todo... Ai, se eu tivesse falado isso, ele ia ficar... Primeiro que foda-se, tu tá entendendo? Eu tô cagando. Todo negro de verdade, todo negro que não é cooptado por progressismo barato, vou te falar que, bem sinceramente, tá cagando e andando para aquilo que metade da população entende como racismo. Como você é preto? Velho, a gente não se importa, velho. Tá? O esforço verdadeiro de um homem negro íntegro é o de, cara, não se incomodar, tu tá entendendo? Então, tipo assim, ó, a gente vai determinar que uma coisa é racismo quando for um bagulho foda. Quando for um bagulho assim, ó, que realmente é pesado, que realmente passa das estribeiras e que realmente precisa de violência imposta para que se possa suprimir aquele tido pensamento racista ou ação racista, tá entendendo? Então assim, ó, fique tranquilo, Matheus. Se o que tu quer falar é nem todo homem negro, mas sempre um homem negro, fala merda. Fala o seu viado do caralho. Tá entendendo? Não fica de putice, meu galo. É só falar, caralho. Quando o diabinho apareceu aqui, e se tu comentasse, nem toda mulher branca de classe média, mas sempre uma mulher branca de classe média. Eu falei pro meu diabinho aqui, é verdade, eu quero comentar isso. Aí eu fui lá e comentei, porra. Então assim, ó, se o que tu quer comentar é essa merda aí que tu tá falando, comenta, brother. Comenta, porra. Tu vai ver os próprios sentimentalistinhas que estão aí apoiando o Bad Bunny, esses que vão ficarem ofendidíssimos por mim. Eu não, cara. Eu vou cagar um tarugo do tamanho da minha cabeça, meu brother. Pode ter certeza. Então, daí eu respondi pra ele, pro nosso querido Matheus. Aí a resposta tá aqui, ó. Ué, se é o que tu quer falar, faça como eu. Fala aí. Viver de anacronismos é típico dos covardes. Porque é isso, né, cara? É sempre, cara... eu tô lendo pra vocês o negócio que tá minúsculo, né? Agora sim. Ó, tá lá. Ué, se é o que tu quer falar, faça como eu. Fala aí. Viver de anacronismos é típico dos covardes. Os caras ficam sempre no e se. Ai, mas se eu falasse isto, agiria assim. Ah, mas se eu fizer isto... Cara, se o caralho, não existe se na vida. Se é anacronismo, e todo anacronismo é burro, é idiota, é covarde, tá entendendo? Então assim, ó, se é o que tu quer falar, fala, que daí na prática tu vai ver como eu vou reagir à tua fala, tu tá entendendo? É simples, cara, entende? A vida se dá no campo da realidade, meu, não no campo das ideias, no campo do fático, no campo do what if, tá entendendo? Então, primeiro, aqui, já dei de pau mole na cara desse filho da puta aqui, mas daí vem a protagonista aqui do post do Renan, que é a doutora Janiária Azevedo. Mano, foi eu postar aquele bagulho ali de nem toda mulher branca de classe média, mas sempre uma mulher branca de classe média que ela cagou um tijolo, velho. Ela me contou a vida inteira dela aqui, meu galo. Olha só. Moço, eu terminei minha faculdade vendendo artesanato para me sustentar na capital, tendo em vista que sou do interior do Rio Grande do Norte. Comecei a trabalhar com 8 anos de idade com minha mãe, que é parda e filha de uma negra. Nós vendíamos em uma barraquinha. Eu também trabalhei de faxineira em Roterdã, com as minhas mãos calabreadas de bosta. Era criança de baixa renda, comia calango e fui assistida por benefícios como o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, na época do Fernando Henrique Cardoso. Nossa,
Eu ia falar uma grande bobagem, mas eu mesmo me auto-censurei. Mas então é uma moça madura já, né? Não parece pela foto aqui, mas... Enfim, cara. Continuando aqui o relato da nossa querida amiga doutora Jaishishani. Meu pai era branco e agricultor e sofreu muito para sair da pobreza e se tornar classe média. Eu não tenho culpa de ter nascido branca como minha família paterna. Hoje ajudo crianças que tiveram uma infância como a minha a também focarem nos estudos e tentarem mudar a própria realidade. Nando Moura, petista conservador. Quem não conhece, bota aí na busca de YouTube. Mais argumento e menos militância, por favor. Você nem conhece a minha história da mesma forma que eu não conheço a sua. Meu Deus, cara, eu fiquei olhando isso aqui e pensando, cara, eu não acredito por que essa mulher, ela tá me descrevendo detalhes da vida dela. Tá narrando a história dela pra um completo estranho, como se eu quisesse saber, ou como se fosse minimamente prudente ficar se expondo desse jeito pra estranhos na rede social. Tu tá entendendo? Eu fiquei... E daí, tipo assim, no fim de ficar sabendo toda o arco de vida, a jornada do herói da doutora Janiari, é isso? Da doutora Janiari, eu fiquei pensando, tá, doutora Janiari, então tu é uma mulher branca de classe média e que tá aqui me contando todos os detalhes da tua vida porque tu te afetou com a minha assertiva de que justamente narra que mulheres brancas de classe média são sentimentalistas para pensar política, né? Então, assim, ó, eu tenho muita conversa que eu perco, assim, discussão que eu perco e eu admito, assim, quando eu não tô certo nas contendas, né? Mas eu acho que não é o caso aqui, né? Acho que tu acabou de definir o meu ponto, que de fato mulheres brancas de classe média têm uma tendência a ser sentimentalistas, porque tu acabou de expor a tua vida para um completo estranho por afetação sentimental. Será que foi isso, doutora? Será que foi isso, doutora Janiari? Não sei. Mas eu fui lá e comentei, né, cara? Não deixei barato. Já que tá meu comentário agora. Porra, tira esse viado da tela. Aqui, meu comentário. Amiga, o ponto da minha assertiva, a despeito de ser provocativa, ácida e cômica, um disclaimer aqui, caralho, eu escrevo bem pra caralho, né, gurizada? Olha só, olha que tesão que é ouvir os meus textos e perceber que a língua portuguesa ela é maravilhosa quando utilizada da maneira correta, tá entendendo? Olha só que coisa linda. E não é ChatGPT, hein? Vão tomar no cu de vocês. Não é. E dá pra ver, né? Porque também não é genial, assim. Eu sou um cara que escreve bem, cara. Só isso. Amiga, o ponto da minha assertiva, a despeito de ser provocativa, ácida e cômica, se revela correta a partir do momento em que tu divulga a história da tua vida para um completo estranho. Mas, como sou responsável por aquilo que digo, e não por aquilo que quis dizer, eu explico. Nem toda mulher branca, mas sempre uma mulher branca, é uma assertiva que divulga uma tendência mundial de mulheres brancas de classe média terem um pensamento político e ideológico baseado em sentimentalismo. Esse fato observado não é em si uma crítica, mas tão somente uma constatação. Fina Flor, sendo nós coautores da nossa própria história, podemos contá-la da perspectiva que escolhermos. O ponto da crítica do divo aí do Super Bowl é justamente esse. Latinos que escolhem contar a própria história a partir de um ponto de vista vitimista, fuleiro, aonde ser simplório seria por si só virtuoso e parte fundamental da cultura latino-americana. É uma escolha. Absolutamente todo povo latino-americano
pode contar a própria história sob a perspectiva de virtudes mais imponentes, nós, brasileiros, podemos ser bandeirantes, lanceiros negros, expedicionários, voluntários da pátria ou simplórios cortadores de cana favelados. Como disse, a perspectiva na qual tu vai contar a tua própria história é questão de escolha. E o progressismo mundial, mulheres brancas de classe média, sempre tendem a escolher contar o lado mais sentimental e tosco da própria história. Puta merda, eu sou bom pra caralho, né? Podem me lamber que eu tô salgadinho. Cara, mas é isso, velho. Isso serve pra nós enquanto CPF, tá entendendo? Cara, quem escolhe a perspectiva na qual tu vai contar a tua própria história é tu. Então, se tu é um coitadinho, um vitimista, um daqueles caras chato pra caralho que acha que tá todo mundo sempre contra ti, né? Ai, porque meus pais, eles não me deram educação, eles não me ensinaram as coisas. Ai, porque eu tenho trauma, que eu sofri bullying, sabe? E tu sempre conta a tua história a partir do ponto de vista mais vitimista, mais rastejante possível. Cara, é uma escolha tua, velho. É uma escolha tua. Velho, tem gente que, sei lá, sofreu abuso sexual quando era criança e que não conta, não narra a própria vida a partir da perspectiva do caos, tá entendendo? É gente que pensa assim, porra, cara, isso aconteceu na minha vida, foi uma merda, foda-se, segue em frente, o que eu vou fazer, né, cara? Aconteceu, tá acontecido. Aconteceu, tá acontecido, que eu quero contar minha vida a partir de uma perspectiva mais imponente, mais, né, das coisas boas que eu construí, e não ficar me resguardando, justificando a minha própria fraqueza em cima de fatores que aconteceram na minha vida que não perpassaram pelas minhas escolhas. Então por que eu vou ficar me estressando com aquilo que não tá sob meu poder? Não faz sentido. Não faz sentido, cara. Ficar se doendo e reclamando dos sofrimentos inevitáveis da vida. Tá entendendo? Então é uma escolha, velho. É uma escolha. Ortega y Gasset, filósofo espanhol, ele fala: eu sou eu e minhas circunstâncias. Minhas circunstâncias se salvo, as minhas circunstâncias salvo a mim mesmo. O que ele quer dizer com isso é: para de ficar reclamando, seu merda. Porque quando tu reclama da tua vida e do que aconteceu contigo, tu tá reclamando das coisas que fizeram com que tu seja quem tu é. Então, no fim das contas, tu tá reclamando de ser quem tu é. No fim das contas, tu tá dizendo: eu sou ruim, a minha vida é ruim. Se a minha vida é ruim, eu sou ruim, porque eu também sou a minha vida. Tá entendendo? Então, aqui a gente tem um apelo para que tu salve as tuas circunstâncias. Salva a ti mesmo a partir da seguinte declaração: aquilo que aconteceu de ruim comigo não me define. Não me define. Aconteceu, tá acontecido. Isso forjou um pouco de quem eu sou, então eu quase gosto dessa coisa ruim que aconteceu comigo, porque eu me amo pra caralho, tu tá entendendo? Eu gosto tanto de ser quem eu sou e de viver a vida que eu vivo, que eu agradeço as merdas que aconteceram comigo, porque foram as merdas que aconteceram comigo que ajudaram a forjar o homem que eu sou hoje. Tá entendendo? É isso, cara. Faz as pazes com a porra do passado. Não tem nada que tu possa fazer pra alterar aquilo que já tá escrito na história. Então é melhor tu amar aquilo que já tá escrito na história, porque isso ajudou a te forjar, caralho. Ajudou a te forjar, meu brother. Então, não te parece uma boa ideia tu amar a ti mesmo? Amar a ti mesmo? Gostar de ser quem tu é? Gostar de viver a vida que tu vive? É questão de escolha. É questão de escolha. Tu vai ganhar na Mega Sena amanhã, tu reclamão, chorão. Ai, aconteceu tanta coisa ruim comigo. Tu vai ganhar na Mega Sena amanhã. E tu vai perceber daqui a uns 7 meses que a tua vida vai continuar uma merda. Porque o problema não tá no exterior. Não precisa uma coisa do exterior acontecer para tu perceber que tu é foda, que tu é bom, que a vida é boa, que as coisas vão dar certo. Não, cara. Não, cara.
Nosso relacionamento com o mundo é do interior pro exterior. Então, enquanto essa lógica principiológica de relacionamento com o mundo e com as pessoas não mudar internamente em ti, a tua vida vai ser sempre uma merda. Vai ser sempre uma merda. Tu vai ser daqueles ricos que vai começar a se drogar pra caralho e tu vai acabar te matando. Tá entendendo? Porque tu vai continuar sendo um merda. Essencialmente um merda. E quando a gente pega e narra a história nossa enquanto comunidade, enquanto população, a partir desses elementos mais rasteiros, tá entendendo? Desses elementos menores, desses elementos catastróficos, desses elementos tristes, a gente tá reverberando justamente o pior que a gente tem enquanto nação, o pior que a gente tem enquanto pátria, sabe? Ai, favela é bom, favela é uma bosta, caralho. Favela precisa ser erradicada e não enaltecida numa propaganda oficial da merda do governo do teu país. E o céu é azul. E 2 mais 2 é 4. Tá entendendo, cara? É simples. É simples assim. Então, já que perpassa por uma questão de escolha, tu escolher. Não, eu escolho contar a minha história da perspectiva mais foda, da perspectiva que mais enaltece meus pontos fortes. Eu escolho isso. Legal, salva-te a ti mesmo. Porque quem salva as próprias circunstâncias salva a si mesmo. Mas eu posso também escolher contar a minha história a partir da perspectiva mais coitadinha, mais vitimista. Porque a vítima, ela é sempre o quê? É sempre o coadjuvante. Tu nunca vai ver um filme sobre o homem que foi salvo pelo Superman. Estreia no cinema amanhã, o homem que foi salvo pelo Superman. Tu nunca vai ver um filme da vítima, caralho. Ai, tu vai ver sempre o filme da porra do herói. O herói é o protagonista. Aí tu quer ser herói? Tu quer ser o herói da tua vida, tu quer ser o protagonista da tua vida, ou tu quer ser o imbecil que tá caindo do prédio? Asperov, me ajuda. Ai, ai, porque eu sofri bullying. Todo sofrimento é sentido, cara. E ninguém pode diminuir teu sofrimento. Eu não tô falando sobre isso, não, velho. Eu não tô falando sobre isso, não. Eu tô falando que é uma escolha. Se tu quer contar a tua vida a partir da narrativa do sofrimento, a partir da narrativa da dor, da tristeza, é uma escolha. É uma escolha, isso não é imposto pra ti. Somos coautores da nossa história. Copartícipes. Existem elementos que a gente não pode mudar e que fazem parte da nossa história, mas existem elementos que dependem das nossas escolhas para acontecerem. Então somos coautores. A partir disso, tu pode contar a tua história de vida da perspectiva que tu quiser. Se tu nunca percebeu isso, então perceba. Perceba! Perceba, em nome do Pai, do Filho. Se tu nunca percebeu isso, cara, perceba. E a partir de agora, faz a escolha consciente. Tu vai contar a tua vida a partir da narrativa mais... cortador de cana. Ou tu vai contar a porra da tua história, da tua vida, a partir de uma jornada determinada para algo melhor. De alguém que é forte, de alguém que é foda. Tá entendendo? De alguém que não desiste. De alguém que tem amigos, que ama as pessoas do seu entorno e que protege os seus. De alguém que é forte. Ah, mas eu não sou nada disso. Então, conta a tua história a partir da perspectiva da jornada de um homem fraco em busca de ser forte. E o homem fraco em busca de ser forte, ele para de reclamar os sofrimentos inevitáveis da vida, ele faz as pazes com o próprio passado, com a própria história. E daí, cara, todo mundo vai querer ver o filme do homem fraco em busca de força. Caralho, mano, caralho. Me entrega esse livro agora que eu vou ler ele todo. Aliás, já li, né, o Hobbit. Que é a porra do Bilbo Bolseiro? É o cara que ele nem queria ir pra aventura. Cara fracote que queria ficar lá
na comodidade do condado, ele se torna o protagonista, a parte fundamental de uma aventura fantástica. E ele poderia escolher. Ele poderia escolher voltar pro condado. Não quero me meter nessas porra aí não. Ficar no condado. Ou ingressar na aventura. Vocês lembram? Quem já leu o Hobbit aí, ou já viu o filme, o Bilbo, ele acorda e não tem ninguém mais na casa dele. Ele poderia simplesmente ficar no condado. Mas ele escolhe no último momento ingressar à aventura. Porque ele escolheu a perspectiva na qual ele contaria a história da própria vida. E ele escolheu não ser o vagabundo, o tristinho. Ai não, eu não posso ir pra aventura, eu sou muito fraco. Ele escolheu não ser essa merda. Ele escolheu não ser acomodado. Ele escolheu a aventura, ele escolheu a luta. Ele escolheu a coragem. Sacou? É disso que eu tô falando, meus amigos. É disso que eu tô falando. Eu sou bom pra caralho, né? Puta que pariu. Ah, vai tomar no cu, cara. Eu sou um pai pra vocês. Meu, quem escutar essa merda aqui, cara, vai escutar uma parada de valor e que vai te ajudar aí a ter boas reflexões para poder desenhar um plano de vida melhor pra ti, tá, meu amigo? É isso que eu quero, cara. Eu quero que todos nós aqui, homens, sobretudo os homens, tá? Não somente, mas sobretudo os homens, que eu sei lidar mais com homem, né? Porque eu tenho uma coisa aqui que se chama... Não pense o senhor, não pense a senhora, que é um pintinho, não. Ele é simples, mas é um pau furioso. Então, eu lido mais fácil com homens, né? Porque eu sou homem. Mas, enfim, o que eu quero pra nós aqui, rapaziada, é que a gente possa promover boas luzes, boas reflexões aí, pra que a nossa vida seja do caralho. E não cortador de cana. Ai, não fala do Bad Bunny. Não fala do coelhito malvadito. Mas, para ser justo aqui, a doutora Janiari Azevedo, ela me mandou o último comentário. Ela sendo mulher, né? Ela tem a palavra final, né? Porque mulher aqui na minha casa sempre tem a palavra final. Sim, senhor. Machismo! Então, como sou um cavalheiro, deixei aí a doutora Janiari finalizar aqui nossa pequena contenda com esse comentário. Achei seu comentário bem mais sentimentalista que minha história. Mas tudo bem. Respeito sua opinião. Da mesma forma que pessoas têm conceitos diferentes para o que vem a ser libertinagem. Eu não entendi muito bem essa parte aqui, pra ser sincero. Mas tudo bem. Também podem ter sobre o que vem a ser sentimentalismo. Ah, entendi. É tipo um lance meio relativo, né? O que algumas pessoas chamam de liberdade, outros vão chamar de libertinagem. Então aqui ela estaria colocando uma fumaça em cima do que seria o conceito de sentimentalismo. Meio um subterfúgio meio progressista de novo, né, cara? Todo progressista é um relativista no fim do dia, né? Pra quê? Pra que a realidade caiba dentro da minha ideologia, né? Então eu preciso ser, ou melhor, eu preciso moldar a realidade para que a realidade caiba dentro da minha ideologia. Então, a partir disso, eu preciso ser relativista, né? Ô, doutora Janiari, me ajuda aí, meu. Mas, se assim você acha, assim seja pra você. Aí mandei lá aqui, ó, do fundo do meu coração. Meu coraçãozinho aqui, pulsante. Para nossa protagonista desse episódio do Cão de Cristo Show, meus amigos. Então é isso, cara. Mais uma vez, veio aqui fazer o apelo para os amigos do Cão de Cristo para que participem dos programas através de ocãodecristo@gmail.com. Qualquer coisa enviada lá em ocãodecristo@gmail.com vai ser posto, reagido
incluído na pauta aqui do programa. Beleza, meus amigos?